Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o Renegade Sport, né? Desse modelo novo, né? Que é o T270. Essa é a versão de entrada do Jeep Renegade. Então queria mostrar um pouquinho pra vocês, né? Eu tô desde sábado com ele, né? Depois vou entregar pra minha mãe. Mas então tô aproveitando para fazer um vídeo, para mostrar para algumas pessoas, né? Às vezes para quem tem interesse em comprar um carro desse. Mas não vou ficar revirando o carro, porque nisso você consegue encontrar bastante vídeo aí que fala sobre o carro, né? Que mostra todos os detalhes de ponta a ponta, né? Então só vou falar algumas coisinhas que é a minha opinião. Então tá aí o Jeep Renegade, né? Ele ficou bem legal, sabe? Essa versão de entrada, tá? Legal que ele é a versão de entrada, porque quando você começa a comparar com os outros modelos, que nem o Longitude, aquela versão S e tudo mais, né? O Trailhawk, eu acho que pronuncia isso, né? Então realmente você começa a ver que eles têm mais coisas a oferecer, né? Porém, por ser uma versão de entrada, né? Já é um carro bem bacana, né? E aqui assim, a gente bate o olho e vai ver que é de entrada por causa da roda, que é 17 e tudo mais. Mas você tem que lembrar que quando a gente volta no passado, né? Você comprava carro de versão de entrada, não tinha nem roda de liga leve, né? Vinha roda de ferro com calota. Então, já é bem interessante. Então, para lembrar, ele já tem o farol Full LED, né, que vocês podem ver. Ele já, desde a versão de entrada até as outras, esse conjunto aqui do farol não muda nada, né? E realmente é um farol muito legal à noite, tá? Eu vi que teve algumas alterações aqui na grade, ela diminuiu essa parte aqui da grade, né? Eu não sei se na outra já tinha aquela entradinha ali embaixo, tá? Essa daqui. Mas de qualquer forma ficou um carro bem bacana, sabe? Por ser versão de entrada, tá? Então vou falar minhas considerações aqui. É um carro que ficou bem legal. Sinceramente, pra mim, assim, ó, por exemplo, eu vendi o Audi por causa do espaço, né? Por causa do espaço, principalmente porta-mala também, né? Então um carro desse aqui, ele não atende muito a minha necessidade. Mas falar pra vocês, cara, se esse carro aqui tivesse alguma versão, né? Ou se ele fosse um pouquinho mais estendido, né, sabe? Que fosse um pouquinho maior, eu sei que daí ele competiria com o Jeep Compass. Mas esse formato dele eu acho legal pra caramba, sabe? De Jeep, né? Então assim, se ele fosse um pouquinho maior, acredito que, nossa, mataria a pau pessoas que querem ter carro para família. Mas eu deixo bem claro que não é um carro espaçoso assim, como pode parecer, né? Então vou mostrar aqui para vocês alguns detalhes. Ó, aqui o banco tá regulado para mim, né? Tá vendo, ó? Eu tenho 1,77 de altura e 2 metros de largura, né? Então você já até imagina mais ou menos como que eu sou. Então tenho 1,77 de altura, regulei o banco pra mim, né? Uma postura que eu acho confortável. Talvez se dê pra colocar um pouquinho mais pra frente, mas olha só o banco de trás. Tá vendo? É esse espaço que fica aqui atrás, né? Ali tá pra uma pessoa normal, né? Que nem minha esposa. Eu já andei ali a regulagem desse banco. E aqui que fica o espaço aqui pra criança, né? Então assim, perto do Audi, isso aqui já tá uma maravilha, cara. É um carro realmente bem mais confortável do que o Audi, tá? Só que o que mata realmente vai ser isso aqui, o porta-malas dele, porque é muito pequeno. É muito, muito pequeno. Então, vamos lá, vamos abrir aqui, ó. Olha só o tamanho desse porta-mala, cara. É muito pequeno. Só que assim, ele tá regulado na regulagem que tem um pouquinho mais acima aqui, né? Tem como descer esse assoalho do carro, né? Ele vai ganhar mais um espacinho, mas não é nada fora do normal. Pelo que eu vi lá nas fichas que aparecem, né? É um carro que tem 320 litros, acho que é de porta-mala, né? Parece que eles aumentaram a quantidade, né? Agora eles falaram que tinha mais, mas por causa da aferição que eles fizeram. Eles mudaram a aferição e aí eles falaram que tinham mais, né? Litragem. Porém, se levar em consideração desde o início do Renegade, né? Que não mudou nada, ele continua talvez com seus 320 litros. Gostei também da traseira dele, né? Agora essa lanterna dele ficou bem bacana. A coisa que eu percebi é que quando engata a ré, a luz de ré é de LED também, né? Eu acho que isso aí também a gente compra, né? Eu não sei que a gente fica cobrando, né? Poderia ter colocado um LED aqui, já que ele tem tudo em LED, né? Colocar na placa, né? Mas isso é uma opinião minha. Aí isso aí a gente vai lá e coloca e fim de papo, né? Então assim, é um carro que atende bem a expectativa. Eu gostei bastante, tá? Sinceramente, é um carro que eu teria pra mim, tranquilamente, por mais que um monte de gente brinca e tudo mais. Só que é um carro legal, é gostoso pra andar. E que nem eu vou mostrar pra vocês a parte mecânica dele, né? Você vê que ele tem um desempenho legal na pista. Apesar que eu acelerei bem pouco ele, tá? Porque o carro tá novo, tá com um pouquinho mais de 100 km, né? Então assim, não vou ficar brincando com o carro, né? Sendo que ele não tá nem com o motor amaciado ainda, né? Mas eu dei uma pisadinha pra vocês verem realmente como que ele é na pista, né? O comportamento.
Vale lembrar que ele tem freio a disco nas 4 rodas, mas eu acho que desde todos os Renegades, eu acho que talvez tinha freio a disco nas 4 rodas. Mas lembrando que a versão de entrada, então, se a gente volta no passado, muitos carros não tinham isso, né? Não tinha às vezes freio a disco nas 4 rodas. Então, são tudo coisa de segurança. Lembrando que ele também tem 6 airbag, né? Tem 6 airbag. Então ele tem aqui, né, no painel, os dois, né? Ele tem aqui, acho que nas laterais aqui, né? Talvez, acho que aquele de cortina. Não lembro mais onde que vai ter, tá? Tá vendo? Então assim, tem 6 airbag, né? Então é um carro de entrada com essa baita segurança. Então é bem interessante. A gente tem que pensar em segurança também. Outro detalhe que ele tem, que eu vou mostrar pra vocês na hora que estiver andando, é a câmera, né? Ele tem uma câmera aqui no painel, né? Tá vendo? Tá aqui no vidro, quer dizer, no vidro dele. E essa câmera aí é para fazer a leitura das faixas, né? Se eu não me engano, ele faz leitura de placa também, né? Mas ele faz as correções na faixa. Então isso aí eu mostrei no vídeo para vocês, né? Eu vou mostrar aqui em ação como que funciona, né? Pode parecer umas coisas tão babaquice, né? Quando a gente olha essas coisas, mas que nem eu falo, é segurança, cara. Tudo que vem para ajudar é segurança. E vale lembrar que um carro desse aqui vai ter pessoas jovens que vão utilizar e vai ter pessoas de idade, né? E conforme a gente vai ficando mais velho, a gente pode ter dificuldade em enxergar, pode ter várias outras coisas e esses equipamentos de segurança vêm para ajudar. Então, por mais que às vezes pode parecer tontice, mas tem como a gente desligar. Se a gente acha capaz de fazer as coisas, que a gente vê que está bem, a gente desliga e não vai ser necessário utilizar essa tecnologia, né? Mas para algumas pessoas com certeza vai ser bem útil. A frente dele ficou bem bacana, né? É tudo preto, né? Apesar que essa cor aqui é uma cor nova, né? Que saiu acho que no Jeep Compass e agora ficou disponível no Renegade, né? Que é cinza granite, né? Então é uma cor bem bacana e eu acredito que ficou legal essa aparência dele da frente, né? Ficou bem... um pouquinho invocada por ser um carro de entrada, né? Os outros, eu vi que tem alguns detalhes embaixo, tem um farol de milha, né? De neblina, na verdade, né? Ele tem um detalhe embaixo e tudo mais, mas por ser uma versão de entrada tá ótimo, atende bem a expectativa. Então estamos aqui no interior do Renegade, né? É bem interessante, né? Vem com a multimídia, você consegue conectar seu celular aqui, né? Ele tem o freio de mão eletrônico, tá? Essa versão não tem o ar-condicionado dual zone, também não tem ar-condicionado digital, né? Então é o ar-condicionado basicão, né? No outro, se eu não me engano, você vai regulando aqui, ele aparece aqui no painel e tudo mais, tá? Mas é que eu falo, versão de entrada, tá? Lembrando sempre disso aí. Versão de entrada, então tá bom. Agora, uma das coisas que eu acho interessante desse carro é o computador de bordo, né? Eu acho que vocês já chegaram a ver muito vídeo disso aí, mas olha só que legal, né? Ele tem muitas informações interessantes aqui, né? Mas, assim, é coisa pra gente olhar assim, fim de papo, né? Não é uma coisa que a gente vai ficar sempre olhando, né? Mas olha só, tem o velocímetro digital, né? Eu vou já direto no assunto, né? Cadê? Então tá aqui, ó. Pera aí. Informações do veículo, né? Então tem informação do turbo, olha só que coisa legal, né? Tem informação como fala? Esqueci o nome disso aqui. Da força G, né? No caso, tem a pressão do pneu. Tem o líquido do radiador, né? Então vale lembrar que a gente tem a barrinha aqui da temperatura do óleo, né? Ali do lado, né? E quer dizer, não do óleo, né? Tem a temperatura do radiador, né? Da água, né? Mas aqui estamos vendo ela em forma digital, né? Tem a temperatura da transmissão lá do câmbio, cara. Olha só que legal. E temos a temperatura do óleo, né? Também aparecendo aqui, né? Então são informações bem bacanas. Tem a tensão da bateria, né? A próxima revisão daqui quantos dias são, né? E volta aqui de novo para a parte inicial. E vai ter outras coisas aqui. Isso aqui, acredito que só aparece aqui, mas não sei se ele vai acusar alguma coisa no painel na hora que tá na pista, né? Entendeu? E ele também não tem um negócio autônomo, né? A parte de economia, que igual tinha acho que nos Monza tinha, né? Conforme você pisava, tinha um ponteirinho lá que marcava se você tava consumindo muito combustível ou não. Né? Aqui tá na forma de barrinha, né? Então tem várias coisas no computador de bordo, né? Que eu achei bem legal. Mas assim, é uma coisa bem completa, né? Por ser uma versão de entrada. Então, por exemplo, você pega uma temperatura de câmbio e tudo mais. Então é coisa que realmente é difícil encontrar em outro carro.
Mas aquilo que eu falo, é um carro, uma versão de entrada, e ele tem tudo aqui que você vai usar no dia a dia, tá? Porque, que nem eu falo, às vezes tem carro que tem tanta coisa que a gente acaba não usando, é legal, né? Você fala, nossa, ele tem não sei o que, é que nem meu Audi, ele tinha TV digital, fui descobrir depois de vários meses, né? Porque nem o cara que vendeu o carro pra mim sabia, né? Eu tava fuçando lá, achei TV digital. Pergunta pra mim quantas vezes eu usei. Bem pouco, cara. Eu liguei algumas vezes pra ver, sabe? Na hora que tava parado em algum lugar e tudo bem. Mas não é uma coisa que fica usando constante, né? Então, assim, é uma coisa que atende bem a expectativa, né? Vai lembrar que é um carro bem seguro, que nem eu falei do 6 airbag. Tem essa parte do assistente de faixa, né? Então são tudo coisas que realmente é útil pro nosso dia a dia. É coisa que é difícil você ver na versão de entrada de carro. Então, sim, é um carro bem bacana, tá? Falar pra vocês que eu teria facilmente um pra mim também, né? E olha lá se eu não pego um pra mim também, não sei, né? Eu vou até conversar ainda com o cara da Jeep, tá? Mas minha mãe vai ficar super contente. Minha mãe tem 74 anos, né? Eu até levei ela foi até ver o Longitude, né? Aquele que tem o painel TFT, tem a multimídia maior, tem o ar-condicionado digital, né? Vai ter banco de couro, acho que tinha outras coisas. Só que, cara, minha mãe tem 74 anos, né? Entendeu? E ela olhou esse carro, ela falou, até o próprio vendedor falou, isso aqui já atende a necessidade dela, né? E realmente atende. E é isso que a gente às vezes precisa parar e pensar. É legal essa parte de tecnologia? Mas às vezes você paga tão caro que daí você não usa um monte de coisa que tem, entendeu? A única coisa que às vezes sente falta, que nem o ar-condicionado, lá que você regula ele, então ele fica mantendo uma temperatura durante a viagem. Isso aí tudo bem, até é válido, mas às vezes tem tanta coisa, cara, que a gente não usa, cara. Isso que é engraçado, né? Então, assim, que nem o start-stop, né, cara? Eu lembro que quando eu falava, daí no áudio já começava a encher o saco. Na hora que falaram que zoava a bateria ainda, né, que consumia mais rápido, aí que eu desligava mesmo. Depois de pagar 850 pau na bateria, aí que eu desligava ela mesmo, entendeu? Então, assim, atende muito a expectativa essa versão de entrada. Sinceramente, eu fiquei bem contente, assim, né, com o carro, né, e sem falar o acabamento, mesmo o banco dele, que nem é de tecido, cara, só que é um tecido gostoso, cara, banco muito confortável, né, e o que realmente me surpreendeu mesmo foi a parte do desempenho, tá? O desempenho dele mudou bastante, tá? E então, assim, é um carro que fica bem esperto na pista, né? Então, se você tiver uma ultrapassagem, você não vai sofrer igual acontecia com as versões 1.8, tá? Então, é um carro bem legal, sabe? Valeu muito a pena. E é que nem eu falo, pelo tanto de coisa que eu faço, isso atende minha expectativa, entendeu? Não precisa de mais do que isso pra mim andar no dia a dia, né? Pra ir trabalhar, né, e enfim, e até para viajar mesmo, né? A única coisa que eu falei que eu sinto falta realmente é o porta-malas, né? Que com criança, agora tem minha mãe e tudo mais, então você acaba levando um pouquinho mais de coisa. Mas eu falo para você, o carro em si é espetacular. Para quem tem família pequena, para quem tá em 2 pessoas e tudo mais, você consegue fazer uma viagem tranquilamente com um carro confortável, né? E não vai sofrer com a parte do desempenho dele, né? Uma coisa que eu lembrei agora, né, que nem o porta-malas, eu lembro que muitos carros antigamente ele tinha uma telinha, né? Eu acho que aqui no banco de trás, assim, eu acho que talvez para você passar do tampão, né, de coisa e as coisas não virem para a parte da frente, né? Talvez isso aqui seria interessante se tivesse nesse carro, né? Pelo menos você tirava o tampão, né, ali e conseguia passar algumas coisas mais leves assim, né? Vamos falar que na hora que você vai viajar, você coloca as malas embaixo, as coisas mais pesadas e algumas coisas que são mais leves, que não é tão perigoso, né? Você colocava mais na parte de cima e teria essa telinha ali para poder realmente segurar as coisas, né? Porque num caso de acidente, coisa solta dentro do carro vira uma arma, né? Praticamente, né? Então é bem perigoso. Mas eu lembro que tinha alguns carros que tinham uma telinha justamente para dar esse suporte ali para as coisas não virem para frente do carro, né? Então acho que seria uma coisa válida ter nesse carro aqui pelo fato de ter porta-mala pequeno. Agora vamos andar com o carro e aí sim vocês vão ver realmente os detalhes aqui da faixa, da correção de faixa e também um pouquinho do desempenho do carro, porque o carro tá novo, então não dá para ficar acelerando ele assim. Então, pessoal, aqui estamos andando com um Renegade, né? É um carro bem bacana, sabe? É um carro gostoso para andar, né? Eu já tinha andado no 1.8, né, várias vezes, né? Porém é um carro que, sabe, eu via o silêncio interno dele, era muito legal, eu já percebia isso, né? E a única coisa que a gente vai sentir falta, para quem gosta um pouquinho de motor, realmente é o desempenho, né? O 1.8 ele era um pouquinho manco, mas não é um carro também chato pra caramba, sabe? Que tipo, depende do tipo de pessoa, pra quem não liga tanto, é um carro que vai cumprir bem seu papel, sabe? A mecânica 1.8. Porém, pra gente que tem
às vezes você quer ter uma retomada legal assim com o carro, já é uma coisa que você não encontra muito bem lá nessa mecânica 1.8 do Renegade, né? Agora, esse daqui, vou falar pra vocês que tá muito legal, tá? Então vou mostrar um pouquinho pra vocês, né, como que é o comportamento dele aqui na pista, né? Eu só vou dar uma pisadinha ali depois pra mostrar, porque o carro tá novo, né? Tá com um pouquinho mais de 100 km rodado, né? Então não é legal ficar acelerando o carro assim, né? Então é bom que dá uma maciada, o motor acostumar, tudo pra gente realmente explorar um pouquinho melhor a mecânica dele. Então estamos aqui na pista, né? Entrando na pista. Vou falar de umas coisas legais aqui que eu comecei a reparar, né? Conforme a gente já pegou o carro, né? Vale lembrar que esse carro ele tem aquela câmera onde ele tem um assistente de faixa, né? Onde ele corrige o carro, né? Se caso você começar a ir para a direita aqui na faixa, ele vai corrigir o carro para o centro das duas faixas, né? Só que ele não tem aquele negócio lá autônomo, né? Ele é só para corrigir. E tem a frenagem de emergência, né? Se caso alguém parar na frente, ele vai frear. Então não é um carro que dirige sozinho, tá? Mas de qualquer forma, o que eu achei interessante disso, né? Por quê? Porque normalmente, né? Vamos falar assim, se você tá aqui dirigindo, tá vendo? Eu tô com a mão aqui no volante. Então vamos falar que se eu começar a ir aqui pra faixa da direita, né? Você vai ver aqui, tá vendo? Tem uma luzinha verde no painel, né? Ó, tô indo pra faixa da direita, ó. Ele já tá dando sinal, ó. Ele tá corrigindo o volante aqui, meu, né? Só que, geralmente, quando você tá andando com o carro, né? Então você vai um pouquinho pra esquerda aqui, ó. Tá vendo? Eu tô indo, ó. Olha lá, ficou laranja lá, tá vendo no painel, né? E acaba incomodando, né? Mas é uma coisa interessante, por quê? Porque quando você vai mudar de faixa, por exemplo, vamos falar que eu vou pra faixa da direita aqui, né? Então se eu não ligo a seta, né? Ele começa a me corrigir o volante, olha lá, tá vendo? Ele tá puxando pro centro aqui, né? Agora, se eu der a seta no carro, realmente esse sistema ele fica inativo, né? Então consigo vir aqui sem realmente ele tentar corrigir o volante do carro. Então achei bem interessante porque ele acaba fazendo a gente ligar a seta do carro para mudar as faixas, né? Ou para fazer uma ultrapassagem, coisa assim. Então achei bem interessante que acaba educando a gente na pista. Então pode parecer uma tonteira, né, isso aqui, né? Mas eu acho interessante porque quantas pessoas às vezes passam mal, alguma coisa assim, né? E acaba, sei lá, ou pode dormir no volante, né? Acaba saindo fora da pista, pode capotar, né? Principalmente você pega algumas pistas que não tem uma qualidade legal de acostamento, né? Então tem aquele desnível muito grande. Então a pessoa pode sofrer um acidente, né? Então, logicamente, isso aqui é válido sim para segurança. Eu achei bem interessante, tá? E é uma coisa que você pode desativar. Se você também não quer usar, você desativa e fim de papo, né? Mas de qualquer forma, imagina só, o que nós temos que pensar? Nós somos jovens, né? Entendeu? Eu tô com 37 anos. Mas imagina se você tá com uma certa idade, né? Entendeu? Você tem uma certa dificuldade ali para dirigir. Não sei se pode acontecer alguma coisa. Então, isso aqui vai auxiliar bastante. Então, é válido sim essas tecnologias que tem na parte de segurança dos carros, né? Antes eu achava que era tudo brincadeira, né? Falava, até parece, né? Mas, realmente, olhando assim, né? Pelo menos esse primeiro contato que eu tive com o carro, eu achei bem interessante. Aqui eu vou fazer um teste para vocês verem que interessante que é, né? Porque ele não é uma direção autônoma, só que ele corrige para o centro da faixa, né? Só que não é bem para o centro, né? Na verdade, ele tira você de sair para o acostamento ou para invadir a faixa da esquerda, né? Então, o que acontece? Na primeira correção, né, ele não dá apito, não dá nada, né? Ele vai corrigir o carro, porém, se ele corrige pela segunda vez, ele vai dar um alerta. Então, isso significa o quê? Que imagina se a pessoa tá dormindo no volante, né? Por exemplo, lá, dorme, tá dirigindo cansado e tudo mais, ela dorme. O carro corrige uma vez, corrige outra, ele fala, opa, o cara tá perdido, né? O cara tá dormindo. Então, vou fazer esse teste aqui pra vocês, ó. Olha só, eu vou mirar aqui na faixa da direita, ó. Não tô segurando o volante, ó. Ele vai voltar pra faixa da esquerda, ó. Olha lá, ó. Começou a dar um aviso sonoro, né? Então por quê? Porque justamente porque se a pessoa estiver dormindo, então já é pra ela ficar em alerta, né? Porque o carro não vai ficar fazendo isso o tempo todo sozinho também, tá? Então é muito interessante, né? Por isso que eu falo que é válido sim essas coisas de segurança pra algumas pessoas. Que nem agora, eu tava andando no centro da cidade, né? O semáforo tava pra ficar vermelho, no amarelo, né? Ele tava verde, né? E eu dei uma pisadinha, sabe, pra você passar nesse tempo, né? E o que aconteceu, né? Como tinha um carro um pouquinho mais à frente, né? Acredito que ele já entendeu que eu não tava vendo o carro, alguma coisa assim. Então ele já pegou, já começou a dar um alerta de frear,
no painel, né? E acredito que se eu não freasse, ele ia frear o carro, né? Então é tudo coisa assim que é, vamos falar assim, é tudo tecnologia que veio para realmente ajudar as pessoas, tá? Então, assim, que nem eu falo, a gente tem que lembrar sempre que existem vários perfis de pessoas, né? Como eu comentei, a gente é jovem, né? Mas existe pessoa de idade, e essas coisas, uma pessoa de idade pode ter certeza que pode ajudar muito, né? Então, não é tontice, né? Não é babaquice. São coisas que veio, sim, para ajudar a gente. Uma coisa que eu percebi também andando com o carro, né? Que o sistema de correção da faixa, ele começa a funcionar aqui, na hora que eu entro na pista, a partir de 60 km por hora, né? Eu acredito que isso... eu acredito que deve ser acima dessa velocidade mesmo, tá? Porque eu já andei em alguns lugares que tem faixa na cidade, assim, né? E realmente ele não detecta nada, né? E realmente depois, se você passa uma certa velocidade, ele começa a entender que talvez você possa estar na pista, né? Então é outra coisa interessante, tá? Se eu não me engano, ele também tem reconhecimento de velocidade, né? Eu acho que a câmera que tem aqui, ele faz a leitura da velocidade da placa e talvez eu acho que ele informa, mas eu ainda não reparei, deve estar em alguma outra parte aqui da telinha dele aqui, né? Mas eu sei que, se eu não me engano, ele tem, parece que essa função, né, de fazer a leitura da velocidade da pista, né, da rodovia, tá? Agora sim, eu vou dar uma pisadinha no carro para vocês verem realmente o desempenho dessa mecânica 1.3 turbo, né, nesse Renegade, porque ficou bem legal, sabe? Eu que tava andando com o Audi assim, né, lógico, ele tem um desempenho melhor, porém é um carro que eu já tinha dirigido 1.8, né, então realmente dá uma boa diferença quando você vem para esse carro aqui, tá? Então vou mostrar aqui para vocês, vou simular como se fosse uma retomada de uma ultrapassagem. Estou até atrás de um caminhão aqui, né? Então eu vou afundar o pé no acelerador. E, que nem eu falei, não vou ficar acelerando muito esse carro, porque tá novo, né? Mas só vou simular uma retomada ali, rapidinho, para vocês verem realmente como que é o desempenho dessa mecânica 1.3. Então vou deixar só o carro alinhar aqui é uma reta, vai ser um pouquinho de inclinação, né? E para vocês verem realmente como vai ser numa situação dessa, né? Então vou mostrar aqui para vocês a pista. Podem ver que estou numa pequena descida e vai ter uma leve inclinação ali na frente, né? Então tem um caminhão aqui na frente, tá? Já estou olhando aqui atrás também para ver se não tem ninguém. E vamos simular uma ultrapassagem, né? Então tá aqui, ó, estamos a 95 por hora, liguei a seta e vou cravar o pé, ó. Então é isso, ó, tá vendo, ó? É um carro que desenvolve a velocidade bem, tá? Bem interessante, tá? O desempenho dessa mecânica é satisfatório. Realmente, minha opinião, assim, é um carro que agrada bem, sabe? Porque pra mim, cara, eu sempre falei pra minha esposa, né? Eu não gosto de carro que não tenha um desempenho legal, né? Sabe, tipo, sabe, você pega um carro morto, assim, né? Que você pisa, o carro não vai, né? Apesar que é tudo assim, né? A questão do seguinte, tudo depende da forma que você vai dirigir, né? Que nem, por exemplo, eu fui viajar no final do ano com o carro da minha mãe, né? Com o Prisma, porque o Audi porta-mala não vai, né? Não cabia tudo, né? E o Prisma tem um porta-mala grande. Então, assim, ele foi super bem na pista, sabe? Mas é lógico, eu tava viajando em 2 carros, né? Então você não ficava correndo. Então você acompanhava realmente a velocidade da rodovia, né? Então ele atende bem também, entendeu? Só que às vezes você precisa de uma ultrapassagem, às vezes você pisa, né? Que nem, por exemplo, se eu tô sozinho, às vezes eu dou uma pisadinha no carro, né? Não é sempre, mas às vezes eu dou. Só que aí você sente falta realmente do motor, né? Nessas horas, né? Mas de qualquer forma, são carros que agradam, que nem eu falei da versão 1.8, né? Se você for acompanhar o ritmo da pista, assim, maravilha, cara, o carro vai embora, sabe? Não tem problema. Viajei várias vezes lá com o Renegade 1.8, o carro ia bem, atende bem a expectativa, tá? Não vou falar que é ruim, mas agora esse aqui realmente dá uma diferença bem grande. É interessante notar, né? O silêncio interno aqui do carro, ó, pode ver. É bem interessante, cara, esse carro, né? Foi uma das coisas que me chamou a atenção desde o momento que eu dirigi o Renegade, né? Ele tem um silêncio, sabe, ó, as vedações dele são bem legais, né? E fora o acabamento, né? Porque assim, ó, os carros que eu andei, né? Às vezes já tava com uma certa quilometragem, né? E eu via que, tipo, não fazia barulho, não fazia nada dentro do carro, né? Ó, só pra você ver, eu tô numa subida aqui, ó. Eu vou dar uma pisadinha no acelerador, ó, estamos a 111 por hora, ó. Você vê que o carro vai embora, ó.
Então assim, ó, isso é gostoso, sabe? Por exemplo, se você pega a versão 1.8, aqui talvez ele já... você sentiria uma certa dificuldade aqui para ter uma retomada, né? Agora esse carro aqui não, você pisa, realmente ele vai. Um detalhinho só que eu não achei muito legal desse carro aqui, assim, pelo menos esse segundo dia andando com o carro, né, praticamente, andando mais constante, né, é o start-stop dele, né, porque, por exemplo, o Audi geralmente ele desligava o carro realmente quando eu parava ele, né, então às vezes você parava ele dava poucos segundos assim, né, eu não sei quanto que dava de tempo assim, ele desligava o carro, né. Já o Renegade, eu percebi que, tipo assim, poucas vezes ele acionou, né? Teve hora que eu parei o carro, ele não desligou, né? E tinha hora que, sabe quando você tá quase parando o carro? Aí ele desligava, você percebia que ele desligava o motor e ligava de novo, né? Então achei meio estranho, né? Não sei como que ele realmente atua aqui no carro, né? Mas foi essa a minha percepção, né? Que ele às vezes tá tentando desligar antes de parar 100% do carro, sabe? Você tá quase parando, ele tá desligando o carro. Então, isso não gostei não. De qualquer forma, né, é uma coisa que eu sempre no Audi deixava desligado, né, até na hora que eu troquei a bateria do Audi, né, que o cara falou que geralmente isso aí ajuda a consumir bateria, né. Então geralmente eu entrava no carro, quando eu lembrava assim, eu já desligava, né, porque o trajeto que eu fazia diário, então não dava tempo de acionar o start-stop, né, porque eu pegava poucas paradas, né, e ia pro trabalho, mas eu já procurava desligar para realmente não ter dor de cabeça, né. Agora, justamente por causa da bateria, porque quando eu troquei a bateria eu paguei, até tava vendo a nota, né, de quando eu fui vender o carro, paguei R$850 a bateria. Então é isso, pessoal, fica aí meu vídeo sobre o Renegade, né, ele ficou um pouquinho longo, mas eu tentei passar mais um pouco da minha impressão desses 2 dias aí com o carro, né. Não falei de consumo, porque isso aí só andando com o carro, também o motor amaciando aí que a gente consegue ter um parâmetro melhor, mas de qualquer forma quis passar umas coisas importantes que eu observei nesses 2 dias aí com o carro, tá? Então é isso aí. Espero que gostem e até mais. Um grande abraço.